Horóscopo para o dia 12 de dezembro de 2020. Áries, através de algumas atividades que fará aos outros, pode ser que enxergue algumas necessidades que gostaria de suprir. Às vezes tais necessidades sejam até mesmo o que esteja fazendo, mas não para você, ou daquelas que não tem como ajudar, mas pessoas irão até você pedindo. Porém, se tratando de muitas, seria interessante que as classificasse através de níveis de prioridade, pois haverá a tendência de que escolha as mais gostosas, mas de pouco efeito prático, do que as mais chatinhas, mas que te livram de algumas situações que poderiam te colocar no olho do furacão. Não significa que deverá rejeitar os prazeres que a vida te oferece, mas de dar mais atenção ao que é mais necessário, de modo que tenha tempo e recursos para aproveitar melhor a vida. Para transformar a situação num exemplo, seria como ter de escolher entre pagar a conta de energia elétrica e comprar um sorvete. Se preferir o sorvete, poderá faltar dinheiro para a conta, fazendo com que pague com atraso, o que gera multa, aumentando o gasto. Mas se decidir pagar a conta primeiro, sobrará uma quantia que não seria possível comprar o sorvete que queria, mas outro de uma qualidade um pouco mais baixa. Por mais que não seja o sorvete que gostaria, mesmo assim seria um sorvete. Touro, algum problema grande de sua vida poderá finalmente ter um fim, e ao seu favor. Depois de algum tempo, poderá se dedicar a outras coisas que gostaria de fazer, mas que tal situação te prendia de alguma maneira, seja por exigir tempo demais, energia demais, ou ambos. No entanto, por mais que goste de sair por aí realizando sua marcha triunfal, seria interessante pegar mais leve contigo, sem querer mostrar grandiosidade para se demonstrar o poderoso por ter dado a volta por cima. Vá fazendo coisas simples, pois é uma maneira de já dar os primeiros passos para a nova fase de sua vida e repor suas energias ao mesmo tempo. É o que na musculação se chama de repouso ativo, quando se pede para fazer uma atividade muito leve após fazer uma série muito pesada. Se continua com o gasto calórico acima do normal, mas a parte trabalhada recupera as energias para que possa ser dado o novo estímulo. Também seria interessante olhar quais foram as condutas que te levaram ao que conseguirá sair, de maneira que não se repita, caso tenha entrado involuntariamente. Gêmeos, seus sonhos poderão te indicar algumas posturas que vem tomando talvez para tornar o clima mais descontraído e mais leve, mas que vem se repetindo tantas vezes que está se tornando um padrão, e isto já está influenciando nas suas decisões de maneira inconsciente, ou mesmo fazendo brincadeiras fora de hora. Com a versatilidade mental dos geminianos, conseguindo ver as coisas por mais de um lado, é algo fácil disso acontecer, e quando usado corretamente, sabendo o momento certo de aplicar, se torna um importante aliado. Porém, é possível que em algumas situações já esteja fazendo piadas de duplo, triplo ou até quádruplo sentido, e nos momentos mais inoportunos, o que talvez já esteja a deixar outras pessoas desconfiados de sua seriedade, ou que simplesmente não consiga avançar em algo devido ao que vem na sua cabeça em forma de brincadeira, e não da maneira que deveria ser visto naquele momento. Seria importante que procurasse discernir melhor suas visões e suas analogias no momento em que for aplicar. Brincadeiras em momentos sérios podem ser úteis para quebrar o gelo e diminuir a tensão, mas há momentos de tensão que não cabem piadas de duplo sentido, pois soam como brincadeiras a respeito de um falecido no velório do próprio,
o que cria um clima pior ainda. Câncer, é possível que você venha a se lembrar de alguma coisa que tenha feito, ou mesmo que outras pessoas tenham feito, mas que havia se esquecido, e assim tenha o interesse em querer saber em que situação está. Você conseguirá encontrar as respostas às suas dúvidas, mas independente dos resultados, precisará ter a consciência de que quem fez é o único responsável pelo ocorrido, tanto para o positivo como para o negativo. Para o positivo, se poderá, a partir daí, dar uma incrementada, mas é necessário que também preste atenção em seu estado de espírito para que possa continuar a dar bons frutos. Por exemplo, se está ajudando pessoas, o incremento deverá ser utilizado com a intenção de continuar a ajudar, e não de tirar vantagem delas. Parecem sinônimas, mas vibracionalmente não são, pois a primeira é voltada para o bem, e a segunda nem tanto assim. Já para o negativo, o retorno descoberto deverá ser usado para analisar o que deve ser melhorado, tanto material como espiritualmente em sua execução, e nunca como culpa de algo externo, pois isso tira qualquer possibilidade de sucesso de suas mãos, mesmo que venha a fazer tudo correto. Se o que vier a aplicar tiver convergência com seus sonhos de realização, siga em frente. Porém, se não estiver, te possibilitará para que o realize, e seria interessante já começar a se planejar para executá-lo. Leão, poderá ser colocado em algumas situações em que terá de ter contato com pessoas do passado cuja sua postura não tenha sido tão legal, e isso te deixar receoso em relação a fazer o que gostaria. Você sabe que é necessário, e que não haverá outra maneira a não ser por aquele meio, mas sabe que dar esse passo à frente será uma enorme ferida a seu orgulho, o que te deixa numa dúvida quase que mortal. Mas seria melhor calçar as sandálias da humildade e pedir desculpas, pois nem você mesmo está se sentindo bem com o resultado, e somente neste sábado terá a noção real do quanto isso está te prejudicando. Uma das coisas possíveis de ter acontecido é ter acreditado não precisar da ajuda de ninguém, pois se sentia superior a todos, mas a vida talvez já tenha mostrado ou mostrará que não é bem assim que as coisas funcionam. Não se deve ser completamente dependente, ao ponto de não conseguir fazer coisa alguma sem os outros, mas também deve saber quando aceitar a ajuda, se reconhecendo incapaz naquele momento. Reconhecer erros, ao contrário do que pareça e de que alguns pregam, não é significado de fraqueza, mas de força. Ser capaz de reconhecer os erros e pedir desculpas é um real motivo para se orgulhar, mas que não deve ser considerado como ser superior a alguém apenas por fazer tal gesto na forma, mas não na essência. A partir do momento que decide deixar a culpa ou o rancor de lado, por serem sentimentos de frequência vibracional baixa, até facilita com que seres de luz te ajudem não apenas a superar, mas a fazer o que precisa ser feito. O perdão será um excelente negócio para você. Virgem, você poderá se ver em situações conturbadas, inclusive estar entulhado de problemas, o que te fará se sentir completamente sufocado por não ter tempo para praticamente nada, e talvez nem para dar atenção a todos os seus afazeres. Como gosta muito de ser útil, é capaz que tenha pego problemas dos outros para resolver, e de pequeno em pequeno, acreditando ser nada demais para seus afazeres de rotina, não tenha percebido que a água que estava rasa já está a bater no pescoço. Seria interessante verificar o que está a fazer consigo mesmo, se não está se sacrificando demais em mostrar aos outros ser alguém trabalhador,
que consegue cumprir todos os compromissos que pega, e assim não perceber que as coisas podem sair do controle por não se dar conta de que está assumindo responsabilidades demais, e que talvez os outros poderiam fazer a parte deles, mas devido à sua prestatividade, empurram para você, enquanto fazem absolutamente nada. Nessa brincadeira, poderá ter sua saúde abalada, enquanto eles estarão perfeitamente saudáveis. Acredito que não vale a pena se sacrificar tanto assim, e que você nada consegue fazer sem estar bem de saúde. Assim, comece a fazer uma revisão do que realmente é essencial para se fazer e quais as necessidades alheias que são reais, de modo que consiga se desafogar. A ideia é que consiga aliar o útil ao agradável, ou seja, se manter ocupado, já que é o que gosta, mas de maneira mais leve, preservando sua saúde. Libra, você tenderá a deixar a vida te levar em algumas situações que deveria tomar atitudes mais práticas, apenas torcendo que tudo corra bem. No entanto, adotar tal postura fará apenas como que se desespere mais, pois as coisas terão grandes chances de sair fora do esperado. É como se você estivesse numa bicicleta com os freios perfeitos, mas enxergar um obstáculo na frente, e decidir fazer nada na esperança de que a bicicleta pare sozinha ou que o obstáculo suma milagrosamente. Não vai rolar e você vai bater e talvez ganhar alguns ferimentos. Tudo bem que poderá se perguntar o que fazer, pois não tem a mínima ideia de como lidar com a situação. E aí estará sua boa e velha amiga, a intuição, para te ajudar. Às vezes, tudo o que ela precisa para te ajudar é que você dê o primeiro passo, e assim vai te guiando. Como chamar um táxi e não informar o destino de nada adianta, assim também não adiantará se não querer se mover em direção ao desfecho esperado. Nem sempre apenas ter o desejo é necessário, bastando que seja realizado algum tipo de manifestação para que seja conduzido até o que quer, assim como no nosso exemplo do táxi, em que o motorista não adivinhará se você não falar para onde quer ir. Escorpião, algumas situações já estão fazendo você chegar em seu limite, e antes que exploda de vez, sinta a necessidade de já querer dar um basta nelas. Você já tem ideia do que deve ser feito, mas precisará se manter firme, pois certamente outras opções não tão confiáveis poderão surgir na intenção de que mude de ideia, na maioria das vezes tentadoras. Não será tão fácil, e deverá levar em consideração o que sente e o que vem acontecendo, que é exatamente o que te levará à ação, exigindo uma atitude plutoniana, que é o regente moderno de seu signo. Também é importante que, após a decisão, faça o possível para não olhar para trás, pois poderá vir a se arrepender de algo que era necessário ser feito, se sentindo culpado porque agiram de forma para que deixem ter a sensação de que você foi o culpado. Num exemplo prático, é como decidir abandonar um curso devido às condutas não tão corretas da instituição, o que olhar para trás num primeiro momento pode dar a impressão de que jogou todo o seu investimento de tempo e dinheiro até ali no lixo, pois esse era o trunfo utilizado para que continuasse estudando com eles, fazendo-te sentir culpado pelo desperdício. Porém, se seguir em frente, terá a consciência inicial de que estava a ser enrolado, pois o conteúdo estava aquém do que deveria, e ainda te deixa disponível para encontrar outra instituição que oferece o mesmo serviço, mas com maior qualidade e respeito. Sagitário, a sinceridade dos sagitarianos é conhecida no zodíaco por ser direta, e muitas vezes são encaradas como verdadeiros coices,
o que acaba os colocando em confusões onde não entendem o porquê foram parar lá. Mas é possível que neste sábado você tenha a consciência de que precisa dar um jeito nela, de modo a viver numa boa com todos, pois é melhor se manter sempre tranquilo do que entrar em guerras quando precisar abrir a boca para falar a verdade. Mentir é algo fora de qualquer cogitação, tanto porque ao utilizar tal artifício, a frequência vibracional vai lá para as profundezas, trazendo frutos não muito agradáveis. A solução é dar uma inovada em seu modo de lidar, agindo conforme a qualidade positiva de seu oposto complementar, que é Gêmeos. Há diversas formas de falar uma verdade que precisa ser dita, mas sem soar agressivo, desde que se escolha bem as palavras. Sim, isto será um sacrifício, mas pense no benefício, evitando discussões desnecessárias. Dependendo de como se fala, algo que poderia ser facilmente rejeitado pode ser acolhido tranquilamente, e ainda o outro te considerar como a pessoa mais legal do mundo. Todo mundo gosta de viver em paz, e esse poderá ser o caminho mais fácil para você encontrar a sua, sem muito esforço, não apenas neste sábado, mas se aplicar isso para o resto de sua vida. Capricórnio, você terá um grande potencial em ter insights sobre situações em que se vê preso há algum tempo, e não tinha ideia de como sair delas. É possível que até agora o que te prende é uma coisinha bem boba, mas que devido a alguns condicionamentos, tenha acreditado todo esse tempo de que algo muito forte estava a te segurar, e que qualquer tipo de esforço era inútil. No entanto, virá a clareza, e assim você terá a consciência de que é muito mais forte não apenas do que te prende, mas de toda a situação, e assim agir não apenas para se libertar, mas para dar um fim nela de vez. É possível que encontre pessoas relacionadas tentando exercer o poder sobre você, baseado nos seus condicionamentos passados, mas já saberá de toda a verdade, tomando todas as decisões para o merecido fim. Feliz libertação para você. Aquário, você sentirá que algumas coisas precisam ter um fim imediato, pois já estão te causando prejuízos, e para impedir que cresça, estará decidido em resolver a coisa de uma vez. Mas isso ocorrerá até ter de enfrentar a difícil realidade. A chance é alta de que a real origem do problema seja algo ou alguém ao qual tem bastante apreço, e assim querer simplesmente não acreditar, tentando delegar a qualquer outra coisa a culpa para tais situações ocorrerem. Por mais doloroso que seja, não deve ser ignorada a real causa, pois apenas fará com que as coisas piorem. Algo precisa ficar para trás, devendo optar entre a causa e as áreas em que se prontificará em se pôr a resolver, sendo impossível permanecer com as duas coisas. Não será um dia fácil, em que o isolamento com certo grau de tristeza será quase certo de te atingir. Porém, se eliminar o que te trava, por mais que tenha se apegado, permitirá que logo se reerga e sua vida volte a ter boa fluidez, enquanto optar em manter o apego te manterá em perdas, e uma hora será obrigado a ter de se livrar. A diferença entre o agora e o depois será a dificuldade, pois quanto mais cedo fizer, menos estragos terá de reparar. Peixes, você poderá deixar-se levar por qualquer estímulo que te surgir, mesmo que saiba que não deva fazê-lo, seja porque te afasta de algum objetivo que te propôs, seja porque de fato te fazer qualquer outro tipo de malefício. Como é algo feito de maneira inconsciente, é capaz que apenas tenha noção do que fez após a realização,
o te colocará em dúvida sobre tentar se policiar ao máximo, buscando passar mais tempo consciente de seus pensamentos e sentimentos, ou simplesmente jogar tudo para o alto e se esbaldar nos prazeres quando surgirem a você. Não são escolhas tão fáceis de se fazer, pois os impulsos para atender determinados pensamentos e sentimentos são muito fortes, exigindo muita força de vontade mesmo quando se está consciente. No entanto, deverá levar em consideração o que está gerando em si e se vale realmente a pena alimentar o que escolher. Num exemplo mais comum, se entregar ao comer desregradamente é muito gostoso, mas ruim quando se quer emagrecer, além dos malefícios à saúde que o alto acúmulo de gordura traz. Porém, ser completamente disciplinado poderá ser uma tortura em nível psicológico, mas garantirá que consiga chegar ao peso ideal, ajudando a resolver outras questões físicas e fisiológicas. Contudo, em algumas situações poderá haver o meio termo, como neste caso, onde se pode satisfazer os desejos de consumo, mas não se entregando aos excessos, o que ajuda a atingir o objetivo com um pouco mais de tempo, porém, sem sofrer tanto. Com uma análise mais crítica, o meio termo apresentado ainda possui uma vantagem, que é a de se educar na alimentação, pois quando se procura fazer mudanças bruscas para se atingir o objetivo, o natural é que queira repor tudo o que deixou de comer no período de abstinência, e assim torna a engordar, jogando todo o esforço fora. Certamente há áreas de sua vida em que o radicalismo poderá ser visto como solução, mas que o caminho do meio seja o mais adequado, trazendo os melhores resultados. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.